Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business, o seu podcast empreendedor e inspirador. E por falar em inspiração, hoje eu recebo uma moça que faz muito tempo que eu queria ter aqui. Além de uma especialista em ensinar a língua inglesa de uma forma muito natural, ela consegue vencer algumas barreiras, como não usar o Instagram só de uma forma de entretenimento, mas sim de uma forma de ensinar a língua inglesa de uma forma extremamente polida, porém charmosa e que atrai muita gente. Aliás, mais de 1 milhão de seguidores a uma professora, a professora dos famosos, a teacher dos famosos, apresenta a vocês Carolina Diniz. Carol, seja muito bem-vinda. Hello, guys, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Olha, que prazer, muito obrigada pelo convite, foi muito especial. E é óbvio que eu ia aceitar, e é óbvio que eu tô aqui. Vai ser muito bom falar com vocês, conversar, explicar tudo o que vocês quiserem saber aí sobre essa jornada, essa transição de empreendedora para empresária, como é que é isso de inglês, entretenimento, educação na internet, como que a gente faz isso tudo? Carol, você tem muita habilidade no que você apresenta, porque assim, você consegue gerar um conteúdo que é sério, porque a aula de inglês, alguns anos atrás, era algo muito chato de ser feito, vamos ser sinceros. E você consegue entregar, alguns professores hoje desenvolveram uma metodologia que você está ensinando, mas com um pouco de entretenimento. Não é uma coisa, como eu vou te falar, amarrada, mas é uma coisa que você estuda com graça, com alegria, eu brinco até com charme, né? E isso que envolve tanto as pessoas. Eu queria entender como é que você começou, como é que você desenvolveu a sua metodologia? Olha, é uma pergunta muito legal, porque qual que é o grande desafio das pessoas hoje? Qual que é a grande dor das pessoas que estão na internet, começando os negócios dela, e as pessoas que estão buscando conteúdo na internet? Quem está começando um negócio na internet não sabe o que postar. Não sei o que Exato. postar, como postar. E a gente tem que entender que quando a gente está postando, a gente tem que deixar o ego de lado. Isso é um grande desafio. Porque a gente posta, parece que a gente tá postando pra gente, se eu tô bonita, se eu tô legal, se esse ângulo é bom. É Lógico verdade. que a estética de tudo isso é importante, mas a gente Claro. tem que postar sempre pensando no que o público quer ver, no que as pessoas estão buscando. Mas que pessoas? Aquelas pessoas que vão se conectar com você, que são os seus clientes, que são os seus, né, as pessoas que vão comprar o seu produto. Então isso foi um desafio para mim, porque por muito tempo eu postava pensando em métricas da vaidade, que era eu pensava em número de seguidores, eu pensava em likes. Então, se eu não tivesse likes, eu ficava arrasada. Eu falava, gente, ninguém curtiu meu post, ninguém comentou. Eu ficava arrasada com isso. Então, eu demorei um tempo para essa transição, para aquilo fazer sentido para mim, eu entender que para que a gente gerasse conexão com as pessoas, como eu fazia já no offline, eu precisaria trazer para o online igualzinho eu fazia no offline. Como que a gente consegue fazer isso na rede social, né? Isso é um grande desafio. Só que, quando a gente está falando de rede social, né, para trazer para as pessoas o conteúdo no dia a dia, a gente tem que organizar isso de uma maneira muito, assim, muito estratégica. Vamos pensar o seguinte: quem que analisa as nossas postagens? Não é só o público. Quem decide o que vai entregar para gente dentro do Instagram é uma máquina, uma inteligência artificial, um Sim, robô, um claro, computador. claro, muito bem colocado. E como que esse robô, como que esse computador, ele faz? Né? Como que essa inteligência, tô falando bem para leigo pra gente entender, porque tem muitas pessoas que são excelentes nos negócios delas e elas não conseguem colocar isso na rede social. Fala, poxa, olha como eu sou bom, mas eu não consigo crescer, o que que acontece? Aí você vai ver o conteúdo do cara, ele tem um tesouro, mas ele não consegue colocar aquilo para fora. Quando ele vai colocar aquilo no story, no Reels, ele não consegue passar aquilo adiante, porque a forma como ele vai se comunicando, ele não entrega aquilo que ele realmente faz. A gente tem que entender que para aquele robô que está te assistindo e ele vai decidir se seu conteúdo é bom ou não, você tem que mostrar que o seu conteúdo é interessante também. Faz sentido isso para você? Total, claro. Então, uma virada de chave para mim foi começar a usar a criatividade, observando que outras pessoas do meu nicho faziam, as que viralizavam, as que cresciam, como elas faziam, e entender pessoas de outros nichos, o que elas faziam também para crescer na internet, para viralizar na internet, para elas aparecerem mais na internet. E aí eu fui usando essas estratégias para crescer mais. Até que eu fui aprendendo. Aí eu peguei uma vez um perfil do zero e falei assim, deixa eu ver se eu aprendi real. Vou começar do zero aqui um perfil.
Pra ver se dá certo. Aí a gente lá, deu um mês, a gente chegou em 70 mil seguidores. Falei, agora eu aprendi, agora eu fiz direitinho, agora eu já aprendi como é que Nossa, que faz. legal, E Carol. aí mas pra falando de assuntos aleatórios, assim, não Não, mas de é inglês, muito né? Só pra legal entender, isso, Carol, que assim. você tá falando, né? A gente tá desenvolvendo. Por quê? Carol, como é que é aquela Casa do história? Casa ferreiro, de ferreira e não, espeta de pau, de né? borracha, às Total. vezes, né, gente? Pelo amor de Eu Deus. vou te falar, Carol, a gente tem podcast. Eu crio conteúdo com muita. Mas se não me puxam a orelha, eu não posto nada. Porque assim, É. minha vida é corrida, eu tenho outros negócios. Eu sou um cara que eu sempre fui mais low profile. Entendeu? Quem me conhece dos negócios, enfim, é outra história, mas eu nunca gostei muito de ter essa exposição. Não que eu não tenha, como eu vou te falar, não que eu tenha dificuldade, mas é que eu realmente o meu foco não é esse. Então, para pessoas como eu, né, que teriam um conteúdo bacana a fazer, mas tem aí um certo bloqueio, eu não sei se não sei se a palavra correta é preguiça, mas não tem como foco isso. Que sugestão você dá? Olha que engraçado que você perguntou. Não é preguiça. Não é o teu business, não é o teu negócio. Exato. Entende? E às vezes a gente entra para trabalhar, a gente está imerso na nossa rotina, Claro. na tua empresa, várias empresas, várias coisas. Eu entro às vezes na empresa e falo, cara, tem um monte de coisa para fazer e tal, e eu não consigo parar e postar. Eu até brinquei outro dia, eu falei, sabe o que eu queria? Um mundo sem internet. Putz, seria maravilhoso, que saco ter que ficar postando e tal, porque eu tava aquele dia muito brava e eu sabia que eu tinha que postar. Acontece, natural. Só que vamos entender uma coisa. É uma ignorância dizer isso, Claro que é. né? Claro que é. Não existe a menor possibilidade, hoje, do meu negócio estar offline. Meu negócio é total online. Sim, claro. Não só falando de redes sociais, mas assim, outras ferramentas de tração também. Então tá tudo online. Uhum. Agora, nós, empresários, que olhamos para isso falando assim, mas eu não consigo postar, eu não quero postar. A resposta fácil é, contrate alguém que faça para você. Mas, cara, ninguém fala com a tua audiência Sim, como claro. você fala. Ninguém entende do teu produto tanto quanto você. Para quem está começando, claro, a gente está falando de grandes empresários, pessoas que querem se conectar com grandes empresários, sempre vai precisar ter a cara do grande empresário ali, entendeu? Então você pode contratar pessoas que vão fazer um excelente trabalho de marketing na tua rede social? Pode. Só que pessoas que estão começando, por exemplo, ou empresários que ainda não têm ainda orçamento para isso, Sim, claro. eles não vão conseguir fazer isso. Então, até que eles tenham, eles vão ter que postar. Mas eu não sou disso. Aprende. Você não aprendeu a fazer tanta coisa? Claro. Aprende a fazer isso também. E como é que é? Cara, só liga com a câmera e vai fazendo. No começo vai ser ruim? Vai ser ruim. Mas tudo que a gente faz, com várias vezes, toda habilidade é treinável. A gente vai melhorando. Sem Não dúvida. tem outro caminho, cara. Não Sem tem dúvida. outro caminho. A gente não tem muita opção de escolher o que a gente quer fazer. As crianças, às vezes, elas escolhem, né? O que elas querem fazer. Os adultos, eles têm que fazer o que precisa ser feito. Exato. Há uns anos atrás, eu assisti uma palestra lá no Google e eles falavam assim, se em 10 anos o teu negócio não estiver na internet, você está fora do mercado. Eu falei, gente, que groselha, hein? Isso é conversa, vai vender alguma coisa. E eu não acreditei muito, falei, isso não faz sentido nenhum. Olha só, passaram-se 8 anos, a gente tá quase chegando nisso. Seu negócio porque... é 90% internet. Sim, hoje a gente tem médicos, a gente tem todo mundo. Quando você vai escolher um médico hoje para ir, dificilmente você vai no médico low profile. Sim. Quando você pega uma indicação com um amigo, o que você fala? Deixa eu ver o Instagram dele. Tem Instagram? Me dá o contato. Você não fala, me dá o telefone. Claro. Cara, ou a indicação, ou você acha, aliás, hoje, ou a indicação de verdade, mas hoje a maioria, sei lá, pelo menos 50% dos profissionais que eu pesquiso, eu vejo alguma coisa na internet, gosto do perfil e contrato. É isso. Exatamente. É isso, é sobre isso. Até cirurgia plástica, qualquer coisa, gente, não tem como. A gente tem que estar na internet. Então, quem não tá, ainda assim, mas o meu negócio, não existe isso, gente. Isso é ignorância, você tá deixando dinheiro na mesa. Você pode continuar nessa postura, mas... E ó, eu sou um caso ainda pior, tá? Porque assim, a gente tem uma agência aqui dentro, né? Além do estúdio, tem uma agência de marketing. Os meninos imploram para eu gravar coisas aqui. E, cara, o que tem vindo muito aqui na agência? Pô, é muito legal ter você aqui, porque assim, além do teu lado empreendedor, do teu lado professoral, digamos assim, professora, né? Você também tem a parte de conhecer muito o ambiente digital, né? Principalmente o Instagram, onde você é um fenômeno. E o que eu acho mais legal, o seu não é entretenimento, né? Porque a maioria das pessoas que são história, você entrega um conteúdo de alto nível, um conteúdo bastante relevante, né? Então, isso para mim tem muito valor, eu enxergo muito valor nisso, cara. Então, assim, aí quando eu olho
a maioria das pessoas que estão chegando na agência hoje, médicos, advogados, dentistas, a maioria das pessoas que estão procurando a gente. O que são pessoas bem-sucedidas no mundo físico que estão perdendo, se deram conta, que estão perdendo espaço, às vezes para pessoas, eu não vou dizer recém-formadas, mas com muito menos tempo de atuação, porque eles não têm presença digital. Então eles estão procurando muito, é o perfil que a gente mais tem recebido de clientes novos na agência, são pessoas com esse perfil, né? Advogados, até professores agora, inclusive, né? Influenciado como pessoas assim, como você, que tiveram esse sucesso. Então, você, para mim, é um exemplo de um empreendedor e de uma pessoa que está antenada e moderna. Hoje está na vanguarda, né? Porque entendeu que você tem que ter seu business, tem que ser especialista em alguma coisa, mas tem que também entender o jogo do digital, né? Não, total. Você tem que estar no negócio na internet. Não adianta se você. O que adianta você ter um tesouro na mão e as pessoas não souberem disso? Tem pessoas com metade do seu talento fazendo o dobro do que você faz simplesmente porque elas se posicionaram. Claro. A internet hoje é o posicionamento. O que as pessoas têm o tempo inteiro nas mãos? O celular. É onde as pessoas estão vendo ali. Você tem que estar ali se você quiser estar aos olhos das pessoas. Não, mas eu sou muito bom, eu sou por indicação. Ok. Você pode continuar contando essa mentira pra você porque ela te satisfaz. E ela faz com que você mantenha ali a sua procrastinação e tá tudo bem. Os teus Sim. resultados. Você Claro, pode até ter claro. uma vida boa e confortável financeiramente falando sobre isso, porque nem tudo é sobre dinheiro. Só que entenda que se o teu propósito dentro da tua área seria alcançar o maior número de pessoas, você não está alcançando. Porque quando você fica só no boca a boca, a gente já foi. Perfeito. Já foi. Boca a boca hoje, ele acontece na internet. Ninguém consegue nem te indicar. Por quê? Porque o teu Instagram é uma porcaria. Porque a tua página é uma porcaria. Então, você não faz o mínimo, que é fazer um trabalho bem feito na rede social. Cara, eu vou botar para minha equipe. Tá aqui, Davi. O time tem que ouvir esse podcast. Eu tô ouvindo os conselhos da Carol, eu vou tomar uns tapas na cara do meu time Eu aqui. falo isso pra ele, viu, Com gente? certeza. Na verdade, tudo pra ele, né? Não é pra vocês, porque eu tenho certeza que todo mundo tá assistindo aqui já sabe. É pra ele. Não, mas eu tô falando assim, porque eu sou o cúmulo do não estar fazendo o trabalho da forma como tem que ser feito. Porque eu sei o que tem que fazer, a gente faz para outras pessoas, mas eu não faço para mim. Então, eu tô completamente errado. Meu time fala isso para mim com frequência e eu, de uma forma, não vou dizer egoísta, mas teimosa, não faço o que tem que ser feito. Então, muito boas dicas. Cara, eu vou entrar agora para falar, eu vou começar de lá de trás. Eu quero entender primeiro como é que você chegou a ser a Carol que você é hoje? Como é que se formou? Como é que você começou a entender? Porque eu acho que seu projeto entrega muito valor, né? Conteúdo. Porque assim, o Instagram, para quem usa bem, assim como o YouTube, eu gosto muito do YouTube também, cara, você aprende coisa muito bacana. Você tem o teu nível realmente de inglês, brinquei com você antes aqui, a pronúncia dá até vergonha falar Pelo inglês amor de perto Deus, de você, que isso? porque você tem um perfeccionismo ali na forma como você ensina, e isso é muito legal, isso é muito agradável de ver, porque você faz isso de uma forma muito tranquila. Mas antes, cara, eu preciso falar de quem paga o nosso salário. Eu vou te falar, Carol, o salário do Davi não é barato, né? Davi Nunes, aliás, esqueci de apresentar. Davi Nunes, o filósofo. O homem tem umas perguntas que eu vou dizer pra você, viu, Carol? São Ele é o cara perguntas... mais bem pago de todos Esse os aqui tá podcasts, é doido, isso? né? E aqui, quando a gente entra aqui, Carol, assim, tem que dar bom dia, chefe, tudo bem? É quem manda aqui no estúdio. Tá bom, então. Cara, quem paga nosso salário? Vamos lá, por favor, Davi, põe na tela. Vamos começar falando de Sorriquer Odonto, saúde sem culpa, para quem se preocupa. Você que é da região de Osasco, da região, principalmente ali nas proximidades do bairro do Rochidale, você tem uma clínica extremamente estruturada, uma clínica de alto nível a preço popular. E tem mais, a doutora Fabi Matos, ela inovou, galera. Agora ela também tem harmonização facial. Então, você quer ficar um pouco diferente? Hoje eu vou poupar você, tá, Davi? Então, você quer ficar com um sorriso mais bonito? Você quer ter, assim, tirar aquela ruguinha tá te incomodando, dar um talento, ficar mais bonito? Vai lá na Sorriquer Odonto, que além de todos os tratamentos odontológicos para a saúde bucal, que é fundamental, a gente já acompanha aqui muitos médicos dizendo a importância também da saúde bucal, você tem os tratamentos para que você tenha uma vida, além de mais longa, mas com mais qualidade de vida, se sentindo mais autoconfiante. Então, Sorriquer Odonto, e viu no Tudo Acaba em Business, vai ter o código de barras aí, tá? Você garante 10% de desconto, mas tem que falar que viu aqui, em todos os tratamentos, seja de beleza ou
de saúde bucal. Então, um abraço a todos. E aí, Davi, tem mais gente aí ou não? O salário do Davi é caro, né? Então a gente Tem precisa. que. Vamos envolver agora a Academia Evoque. Do Rodrigo Razi, meu amigo cabeça, tá de telhado novo, hein? Agora ele investiu num telhado diferenciado Olha lá, viu, aí, cara? sim. Tá um galã agora, viu? Pessoal, Evoque Academia nasceu na região de Mauá em 2019, gente, 2018, aliás. E de lá para cá já são 32 unidades. Sabe qual que é o grande diferencial da Academia Evoque? A Evoque, diferente da maioria das grandes concorrentes atuais, a Evoque resolveu humanizar o atendimento. Então, a Evoque gosta que você vá lá, faça parte do ambiente, participe de uma tribo, participe ali, seja contagiado pelo ambiente, participe de vários esportes ali coletivos, tem campeonato de tudo quanto é coisa, de levantamento de peso, tem corrida. Então, o foco da Evoque é oferecer uma estrutura realmente de alto nível, concorrendo com o mercado, mas também um ambiente que preza pelo desenvolvimento humano, de relações, que você use aquilo de uma forma muito inteligente e saudável, não só para o corpo, mas também para a sua cabeça. Então, pessoal, são 32 unidades. Pô, Mauá tem 2, Diadema, São Caetano tem 2, Santo André tem 3, São Bernardo tem mais 3, você tem no Parque do Carmo, você tem em Guarulhos 2, Goiânia, Mato Grosso, Minas Gerais, pessoal, é muita coisa. Prometo para vocês que da próxima vez eu vou tentar lembrar mais algumas, mas 32 unidades, vai terminar um ano com 50 unidades, plano de desenvolvimento. Academia low cost, custo popular, qualidade e atendimento. Vai na Evoque, fala que viu aqui no Tudo Acaba em Business, R$ 1,99 no primeiro mês, no plano anual. Fechou, gente? E aí, Davizão, tem mais alguma coisa aí? Tem mais alguém pagando nosso salário? 1,99? R$ 1,99 o primeiro mês. Meu Tá Deus. bom? E academia de alto nível. Tá ali na Avenida Rio Branco também, tem tudo. E agora vamos falar da nossa casa, né? Otimize Studios. Aqui no Otimize Studios, gente, você sabe como funciona. Você é sempre bem recebido, nós prezamos muito pela experiência do cliente. Além de você ter um material de alto nível, você vai ter que iluminação, toda estrutura profissional, som, acústica, câmeras em 4K, enfim, vai ter a presença do meu querido Davi Nunes. Esse aqui é craque demais. Mas para falar do Otimize Studios hoje, eu tenho uma convidada especial, porque aqui não adianta só vir, tem que falar. Carol, qual foi a sua experiência aqui no Otimize? Sensacional, Você gente. gostou do E estúdio? olha que a gente nem combinou que ele ia me perguntar isso. Foi Não. de verdade. Se a pessoa se tivesse sido ruim, ia ter que falar. Vocês iam perceber. Não, foi sensacional. Eu tava olhando a estrutura deles aqui, o estúdio é lindíssimo. A recepção foi assim, ó, diferenciada, tá? Diferenciada. Eu vou bastante, né, Estúdios. em estúdios e tal. Pouquíssimas vezes a gente teve uma recepção assim, foi muito legal, parabéns. Que bacana. Tá vendo, gente? Eu falo que a gente preza pela experiência do cliente. A Carol, óbvio, é uma amiga, é uma pessoa muito querida, mas a gente foca em atender as pessoas com isso, porque a gente acredita muito no atendimento humanizado. Então, não adianta só você vir a um ambiente e não se sentir à vontade. Pode ter o melhor equipamento que tiver, pode ter a melhor estrutura. Nos meus negócios, em geral, a gente tem isso como foco. Primeira coisa são as pessoas, cliente tem que ser muito bem atendido. Então, você vai vir aqui, você vai ter água, chá, pão de queijo, uma sala para você receber muito bem os seus convidados. Então, assim, pessoal, vem conhecer o Time Studios, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Carol, hora da gente voltar ao nosso papo e agora eu quero conhecer um pouquinho mais da Carol. Carol, quem te olha hoje fala, poxa, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, que é principalmente para um professor. Você imagina, sei lá, 20 anos, um professor de Cara, inglês, na aula de inglês, tendo 1 milhão de pessoas acompanhando o conteúdo. Olha como você dissemina um conteúdo de alto nível, a responsabilidade que você tem. Mas eu quero entender como é que a Carol se criou até chegar no ponto de ser essa Carol, a famosa títer, a professora dos famosos. não, você sabe que essa pergunta que você fez que é curioso você falar isso. Eu tava pensando nisso esses dias. Eu falei, nossa, olha que coisa, né? A última turma que a gente fez agora tinham 356 pessoas Uau! no ao vivo. É ao vivo, né? A gente tá falando, cara, ao vivo, 356 pessoas pra ficar ali com a gente por 2 meses. Bastante gente. Sem Caraca! contar todas as outras pessoas que fazem no individual, as que fazem no, né, no gravado e tal. Cara, é muita gente. Se você parar pra pensar, 356 pessoas,
quem que conseguiria colocar 356 pessoas dentro de uma Nossa, sala de surreal, aula? surreal. Tem muito a ver com o propósito, né? De levar o inglês para o maior número de pessoas, de tornar sonhos, realizar sonhos que pareciam impossíveis, possíveis, né? Então, como que eu cheguei até aqui? Eu queria ser médica, não tinha nada a ver com professora de inglês. Eu sempre tive muita dificuldade. Falo dificuldade mesmo, porque aqui não era nem desafio mesmo. Eu achava que inglês era quase que algo impossível. A minha inteligência social, assim, me relacionar com pessoas e tal, conversar com pessoas, eu sempre gostei muito de pessoas, mas eu tinha um desafio enorme em aprender inglês. Cara, era muito difícil inglês para mim. Eu falava, não é possível, porque eu ia aprender inglês e aí as pessoas iam me ensinar inglês em inglês. Eu falava, cara, isso não faz sentido nenhum. Por que que essa mulher não fala comigo, assim, ó, cara, sei lá quem que tava dando aula em português e me explica, só para eu entender rápido. Claro. Fica fazendo essa mímica, essa porcaria, isso que tá levando um tempão. E a minha cabeça, ela distrai muito rápido, sabe? Até então, TDAH bateu e ficou. só que a gente não tinha diagnóstico de nada. Na minha Brincadeira, época, não, mas na minha época a gente não tinha diagnóstico de nada, gente. Eu tenho 40 anos, imagina só. Vou fazer, né? Tem 40 anos. A gente não tinha diagnóstico de nada há anos atrás. Então você imagina, eu me distraía muito fácil. Eu falava, não consigo aprender, Imagina não eu, consigo TDAH aprender, não autíssimo, consigo tá aprender, louco. não conseguia aprender. E aí eu falava assim, pô, acho que o problema sou eu. Só que eu via que não era só eu. Eu falei assim, eu podia ser distraída, mas não sou trouxa. Porque eu via que muita gente também não Ó, o aprendia. corte tá aí. Podia ser É. distraída, mas não sou trouxa. Pois eu falei assim, distraída eu sou, mas não sou trouxa, porque eu via que ninguém quase aprendia. Então, o que que eu observava? Muitas pessoas em sala de aula, pouquíssimas pessoas tendo resultado e cada vez mais as pessoas buscando. Então, você via assim, inglês, putz, inglês me barrou, inglês não tem. Falava, não, esse inglês é um negócio aqui que não tá dando certo. Só que eu nunca fui de uma família que tivesse dinheiro, mas eu sabia que eu não nasci numa família rica, mas que uma família rica nasceria de mim. Isso era um fato, assim, ó, que eu tinha na minha cabeça desde muito pequena. Porque eu passava necessidades e eu via o quanto isso fazia os meus pais sofrerem. Meu pai, principalmente. Claro. Eu via que meu pai sofria muito com isso. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele destinava para a educação. Então a gente conseguia estudar numa escola particular, só que por estudar numa escola particular e não ter recursos em casa, eu via a diferença das minhas amigas que tinham dinheiro e eu que não tinha. Então eu vivia nesse contraste, né? Eu falava, cara, um dia eu vou sair dessa vida. E eu achava que a medicina ia me tirar dessa vida. Só que o que eu não entendia era que eu achava que para ser uma boa médica eu precisava do inglês. Nada a ver, não sei, eu tinha essa coisa na minha cabeça. Eu não conseguia aprender inglês. Quando eu aprendi o inglês de fato, eu comecei a aprender, eu falei, cara, esse inglês é muito fácil. Isso é ridículo. Por que eu fiquei tanto tempo pra aprender e não aprendia? Alguma coisa tá errada. E não é comigo, não. Porque essa mulher tá me ensinando em português, eu tô entendendo. Alguma coisa tá errada. E eu comecei a entender o inglês de uma maneira tão fácil. E eu comecei a pensar, eu vou dar aula de inglês, eu não vou ser médica, não. Olha só, que loucura. Olha só. Eu cheguei pro meu pai e falei, eu não quero mais a medicina. Uau. Chega. Acabou. Imagina o seu pai. Achei que ele ia morrer do coração. Água, por favor. Ou me matar, né? Mas aí ele super entendeu e me deu um conselho que foi o conselho que me mudou a vida, de fato. Porque ele falou, se você quiser ser professora de inglês, seja a melhor professora de inglês que você puder. Claro. Porque senão você vai se arrepender profundamente. Eu sou um camelo, gente, toma muita água. Eu também, E aí, eu Uns peguei e 5 falei litros de assim, água não, por então dia, vamos tá? pra cima, obrigada. Vamos pra cima, então, vamos. Só que eu nunca entendi exatamente o que era ser a melhor professora que eu puder. E comecei a dar aula de inglês como bico, só que eu entendia que professor de inglês era aquela profissão que ganhava pouco, que era um rótulo de professor de inglês no Brasil, professor no Brasil. O professor tem esse rótulo Sim, mesmo, né? sem dúvida, Que claro. a gente tenta mudar. Tanto que ontem eu fiz uma dinâmica com professores para contratar, que a nossa empresa está contratando, e eu falei, nós somos o topo da pirâmide. Eu quero que vocês se sintam valorizados por serem professores. O professor se sente Legal uma merda. isso, hein? Só que Legal, o professor cara. é o topo da pirâmide. Porque para ser médico você precisa você precisa ter um professor. Para ser advogado você precisa ter um professor. Para ser qualquer coisa você precisa ter um professor. O professor é o topo da pirâmide. Então esse negócio do arquétipo do professor, né? O professor Um fracassado, né? Um fracassado, um pobre coitado, o cara que ganha mal, isso não existe. Só existe na cabeça das pessoas. E como a gente sempre tem o nosso preço na nossa testa, eu gostaria que vocês já começassem entendendo que vocês são o topo da pirâmide. Que legal, Carol. Porque daí a gente já faz uma seleção natural. Né? E nossos treinamentos de desenvolvimento dentro da empresa são todos baseados na forma como você se vê, nas suas crenças de identidade, de merecimento, né? de capacidade. E aí eu comecei a entender que eu precisaria ensinar inglês para as pessoas, trabalhar isso com as pessoas, só que eu não sabia como fazer isso. Depois de muitos anos, eu já tinha tido meu primeiro filho, meu pai teve um câncer e faleceu.
Aí eu comecei a entender que eu precisaria, de alguma forma, fazer algo na minha vida, até para levar a mensagem dele. Eu ficava com isso na cabeça: seja a melhor professora que você puder, seja a melhor professora que você puder. Eu falei assim: eu vou começar a empreender de verdade, assim, agora, como professora de E inglês. você Até tinha então eu não tinha quantos ganhado anos, dinheiro cara? ainda. Eu tinha 29, 30, mais ou menos. E aí eu tinha uns alunos particulares na minha casa. E eu lembro que eu não tinha dinheiro pra nada. Eu tava com R$ 600 na conta, R$ 600 na conta. E eu comecei a empreender com R$ 600. Tinha uma aluna que a mãe dela era dentista e ela tinha uma sala de 12 metros quadrados que ela tava alocando no fundo do consultório dentário, uma sala de depósito, assim. Ela falou: não uso pra nada, se quiser pegar. A sala tava o caos. Eu fui fazendo permuta com a mãe dela, porque aí eu dava aula pra ela e pra mais 2 filhos, pegava a permuta. E com a permuta, porque a sala, o aluguel era 800, eu só tinha 600, eu não ia poder pagar a sala. Então, é mais uma coisa que você tem que entender, que é o seguinte: quando a gente quer começar, a gente tem um propósito, você precisa fazer sem ficar confiando também só no que você tem visível na conta. Você tem que usar a sua criatividade e a sua estratégia para fazer as coisas acontecerem. Porque se eu fosse olhar visivelmente somente para os recursos que eu tenho concretos, eu não teria feito. Eu confiei em Deus, porque eu falei assim: Deus me deu uma missão. Claro. Então, eu tenho esse propósito. Eu vou ter que entregar esse negócio aqui. Cara, só que Deus me deu uma missão aqui, me deu com R$ 600. E o aluguel já é 800. Essa matemática divina não tá batendo com a minha aqui. Senhor, eu vou ajudar aqui. Só que eu sempre entendi que Deus faz as coisas certas. E a gente que não entende. Sim. Eu falei assim: só que ele me deu uma coisa: criatividade, comunicação, habilidade de me comunicar, persuasão. Então, e eu sempre investi nisso em mim. Eu sempre fui investindo. Fui estudar programação neurolinguística, fui estudar como o cérebro funciona. Eu sempre fui me desenvolvendo nessas áreas. Eu falei: vou conversar com ela. E mesmo com todos Inclusive, esses você chegou aqui me títulos, dando uma aula hoje, né? Então, você imagina. precisa fazer um curso, Marcelo. É, todos esses títulos não me faziam ter dinheiro. Não me faziam ter resultados, porque eu não estava de acordo com o meu propósito. Você pode ter o título que for e ser um cara quebrado, porque se você não está de acordo com o teu propósito, você não vai ter Claro. frutos disso. E aí, eu fui e falei assim: não, então é o seguinte: você tem mais 2 filhos, eu dou aula para os 3, você me dá o aluguel. Pode ser? Pode, pô, continuei com o meu recurso. Eu falei: yes, check. Deu tudo Golaço. certo. O pedreiro ia me cobrar muito mais do que R$ 600 para reformar aquela sala, para pintar, porque a sala estava toda mofada, parede verde, o chão horroroso, cor de barata. Ele tinha uma filha que fazia administração. Eu ensino inglês para tua filha até ela formar do início até o final, e você reforma a sala para mim de graça? Poxa. Check. Entende? Continuam com meus R$ 600. Eu tinha R$ 600 e um cartão que era, tipo, modelo universitário. Banco Uhum. Real, gente. Acho que era Banco Real na época. E aí nem existe mais esse banco, eu acho. Virou original, depois mudou Foi de comprado novo, né? isso. Foi. E aí, esse cartão, comprei algumas coisas, uns pisos bem baratos lá na Leroy e tal, e fui fazendo assim. E comecei desse jeito. Eu lembro que no dia que eu abri a porta ali, que eu entrei, parecia que eu tava entrando no Palácio de Versalhes, sem brincadeira. Era uma sala de 12 metros quadrados. Gente, eu tenho a foto disso. Era um ambiente bem, 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 assim, pobre em recursos. Porém, pra mim, eu estava entrando no lugar mais maravilhoso do mundo. Eu sentia assim. No primeiro ano, a gente foi de 8 a 80 alunos. Eu Uau. saía pra panfletar no metrô. Eu saía pra panfletar no metrô. Até postei nos stories dos panfletos que eu tenho eles ainda. Porque eu precisava ter aluno. Na época a gente não tinha internet ainda para trabalhar com isso. Não Claro, era claro. que nem hoje, as pessoas não estavam tanto na internet. Um aluno meu tinha uma gráfica, trabalhava em uma gráfica. Eu falei: olha, não me pague a mensalidade, me mandem em panfleto. Aí ele falou: tá bom. Você faz a arte para mim? Ele falou: faço. Fez a arte para mim. Eu falei: eu chegava no metrô, porque o metrô, pelo fluxo de Claro. pessoas saíam de lá cansada. E é o momento de cansaço, é quando você tá mais suscetível a tomar uma decisão de mudança, porque você tá pé da vida. É. Então eu falava assim: olha, você sabia que o inglês, se você falar inglês, você vai ganhar até 60% mais, fazendo a mesma coisa que você faz hoje, do que se você não falasse inglês. Pô, se eu ganhar 60% mais, eu vou mudar de vida. Eu ouvi muito não, muita gente virou a cara, muita gente Normal, jogava né? meu papel no chão. Cara, tô nem aí. Cada não que eu ouvia era um sim que se aproximava. Eu só pensava isso. Quantas pessoas eu tenho que falar? Se tivesse que falar com 100 para uma fechar, eu falava com 200 para fechar duas, com 300 para fechar três. Eu ficava até 11 horas da noite se precisasse. E aí foi fazendo isso. Cara, que aula, hein, cara? Que aula, Carol. Tipo, Hum. por que que isso é muito bacana? Pô, os meninos, a gente tem um time aqui, eu vou colocar os meninos pra assistir esse episódio, porque assim, é muito bacana isso que você tá falando, que você se adaptou aos recursos, você não fez que a É, escassez um vitimismo, você não. usou ela a seu favor, porque assim, existem duas formas de usar o fundo do poço.
ou como uma mola que te ajuda a subir e respirar muito, ou você senta ali no fundo do poço, como se fosse sua zona de conforto, e de lá não sai mais. Então, como é que você vai usar aquilo como trampolim ou como algo que realmente vai te deixar com uma posição de vítima? Você fez exatamente o contrário. Você usou os recursos que você tinha, a escassez, ao seu favor. Então, você criou um plano. Então, é muito legal quando eu ouço isso, porque esse aqui, o foco do Tudo Acaba em Business, ele é principal inspiração para empreendedores, né? E, cara, tua história é muito bacana, muito legal. Mas tem uma coisa, Marcelo, que é muito legal, que é o seguinte, quando você fala escassez de recursos, a escassez de recursos, ela não necessariamente precisa ser uma escassez de mentalidade, de ideias. Exato. Eu posso pegar um lugar escasso em recursos e ver naquilo um ambiente extremamente próspero em negócios, em ideias, porque quanto mais escasso for o ambiente, mais problemas ele vai ter. Sem dúvida. Pensando do ponto de vista do empresário, hoje ainda do empreendedor, que é quem inicia, mais oportunidades de negócios eu vou ter ali. Sem dúvida. Então, é mais próspero. É mais abundante. Então, ele não tem nada de escasso. Escasso, essa questão de escassez é muito mental. Eu posso olhar aquilo e falar, não dá pra fazer nada aqui. Ou eu posso olhar aqui e falar, não, pera, cara, puta oportunidade de negócio aqui. Se eu fizer isso aqui, pronto, acabou. Se a gente tem casos de pessoas como Rick Chester, que vendia água, e hoje é um fenômeno. Gigante. A gente tem, e eu tô Um falando puta dele, empreendedor. a gente tem casos assim como ele, tá? A gente pode falar aqui centenas de pessoas, Sim, tá? seu Geraldo, seu Geraldo Rufino, meu... Adoro. Eu fazia meu podcast dentro do estúdio dele antigamente, quando eles tinham. Cara, o o Geraldo é meu padrinho. Aliás, padrinho, um beijo pra maravilhoso. você. Seu Guilherme. Maravilhoso. Estive com o Geraldo já, gosto muito dele. Fiz uma mentoria com ele, fui selecionado uma vez tinha um site, meusucesso.com, não sei se existe ainda. Sim, muito bom, cara, do Flávio Augusto. Eu fui selecionada para fazer uma mentoria com ele, pela mensagem que eu mandei lá, e fiz uma mentoria, fiquei o dia inteiro lá na JR com ele me ensinou um monte de coisa. Então, assim, cara, a escassez, ela tá muito mais na cabeça da pessoa do que nos recursos concretos, porque a falta de recursos não é escassez. Ela é oportunidade de negócio, em qualquer coisa. Então, quanto menos negócio eu tinha ali, menos recursos físicos eu tinha ali, eram mais oportunidades que eu tinha. E essas oportunidades, elas me geravam outras oportunidades. Porque se você parar para pensar, elas me geravam conexões. E conexões sempre são oportunidades de novos negócios. Olha que curioso. Dentro de tudo isso que surgiu, uma grande parceria para mim com uma empresa gigante do mercado, eu nem sei se posso falar o nome. Claro que faz, fica à A vontade. Nestlé. Pô, gigante. Uma das pessoas que veio estudar comigo naquela época foi um cara que trabalhava dentro da Nestlé. E ele falou, o teu método é uma coisa impressionante, eu nunca vi nada igual. Uau. Você precisa trabalhar dentro ali com as pessoas, porque as pessoas ali precisam falar inglês. A gente tem um desafio muito grande no país hoje. O Brasil é um dos países onde mais a gente tem escola de inglês no mundo. Lógico, também até por extensão territorial, pelo número de pessoas e tal. Mas é o país onde menos se fala o idioma. A última vez que eu vi, isso era menos de 3% Não sei se isso melhorou ou piorou. Não sei a gente tem aí... Mas eu também acho que esse dado ele deve variar entre 5, 3 e tal. Porque ele não vai ser exato. É porque quando você vem para São Alguém já Paulo... te perguntou? Alguém nunca te perguntou? Então Mas quando você vem para São Paulo... É uma coisa. Você vai depender... Por isso que é região. Né? Ele vai variar. Porém, eu vou dizer uma coisa para você. O número de pessoas que falam inglês é pequeno. Que fala inglês real, fluentemente, é pequeno mesmo. Isso eu posso garantir porque eu vejo no dia a dia. Porém, num país onde a gente tem o maior número de escolas, um dos que a gente tem o maior número de escolas, cara, para. Existe sim uma disparidade. A gente vai pôr a culpa no método, eu não tô endemonizando nenhum método, não é isso. Só que você querer colocar que o brasileiro, dentro do modelo de educação que a gente tem e cultura que a gente tem dentro do nosso país, você querer falar que inglês vai funcionar, não vai. Então, quando eu trago isso de uma maneira diferente, eu crio o método Teacher dos Famosos, que é um método que ensina a partir do português, com recursos de inteligência emocional, porque falar inglês é muito mais emocional do que cognitivo. Eu vou entrar nessa questão agora. Não, a pessoa vira pra mim e fala assim, pô, eu preciso que você ensine um monte de gente lá. Isso me gerou uma parceria que me alavancou demais os negócios. Porque quando eu trabalhei dentro da Nestlé, não como contratada da Nestlé, mas eu peguei aluno lá pra caramba. A galera pirava. E até hoje vem gente de lá de dentro pra mim. Porque a Nestlé é uma empresa que não é só do Brasil, tem Suíça, tem um monte de lugar e tal. Não tem, tem no mundo inteiro, né? Então,
Eles não têm, vamos contratar aqui, fazer uma parte. Poderíamos, aliás, se quiserem, estou disponível. Porém, a gente É tem isso aí, a Carol. gente tem um negócio de business com empresas, mas assim, pô, é um negócio que surgiu para mim através do quê? Escassez de recursos. A escassez de recursos, ela gera oportunidade de negócios. E uma coisa que eu falo, por que você não abriu uma escola já de cara, pegou recursos no banco? Jamais eu faria uma coisa dessas. Se você é empreendedor e pega dinheiro emprestado no banco ou com qualquer pessoa para montar um negócio, você está começando errado. Primeiro, porque você não é empresário. Existe uma diferença gigantesca entre ser empreendedor e empresário. Empreendedor é aquele cara que vende, que ele é bom de vendas, ele é bom de comunicação, ele tem um negócio bom, que ele sabe fazer como ninguém mais faz, e ele vai lá e ele começa o negócio dele do zero e ele faz. Esse é o empreendedor. O empresário é diferente de ser empreendedor. O empresário ele entende de todas as ramificações do negócio. Ele entende do financeiro, Processos, todos os gestão. processos, gestão. Cara, é muito diferente. A minha transição de empreendedora para empresária, vou te falar que não foi fácil. Só que se o empreendedor, que às vezes nem entende tanto da área administrativa, financeira, gestão, vai no banco e pega dinheiro, ele já vai começar com um sócio no negativo, devendo a juros altíssimos. Ele começou quebrado, com uma puta dor de cabeça, pensando que ele tem que vender, mas não que ele tem que vender pelo propósito, ele tem que vender porque ele tem que pagar uma conta. Cara, tá errado. Você vai quebrar. Aí você vai entrar na estatística do Sebrae, entendeu? Dos negócios Sem que não dúvida. funcionam. Aliás, a gente trouxe o cara do vai virar Sebrae estatística do Sebrae. recentemente e falou isso pra gente. Cara, concordo 100% com o que a Carol tá falando. Você tem aí pouquíssimas pessoas que tiveram um desempenho diferente. Você teve, por exemplo, o Flávio Augusto lá da Wise, que pegou dinheiro emprestado no banco e deu certo. Mas ele não recomenda. Quantos caras fizeram... Ele não recomenda. E quantos caras fizeram o que ele fez e deu certo? Sim. Cara, será 1 milhão para 1. Né? Então, ele não é um exemplo, né? Porque algumas pessoas falam, mas o Flávio Augusto, sim. Até, inclusive, é um mercado semelhante, né? Sim, de inglês, claro. Que ele é um... Eu te falei, né? Meu filho leu o livro dele, ele contou isso pra mim. Ele que... Ponto de inflexão. Ele contou e ele falou, mãe, mas o que você acha de pegar dinheiro? A gente discute, meu filho tem 11 anos, a gente fala muito sobre isso em casa. Que sensacional. Ele lê um livro por mês e a gente... dá um dinheiro para ele. Não é que ele lê o livro para ter dinheiro. Não é isso. Ele até trabalha comigo, né? Mas num período do dia, gente, o meu filho estuda, calma. Mas o ambiente que ele tá vivendo já é um ambiente... que eu vou forjando ele claro. para que ele tenha uma cabeça diferente. Eu vou deixar meu filho no TikTok o dia inteiro, tô lascada. Claro, certíssimo. Porque o que chega para ele pelo algoritmo, pela idade, tudo, pelas coisas que ele vai ser mais tendencioso a ver, vão ser coisas que talvez leve ele para um lado que eu não gostaria. Claro. Então eu prefiro que ele trabalhe, que ele tenha. Então ele trabalha comigo assim, entendendo mais ou menos o modelo de negócio. E aí ele lê um livro por mês e a gente vai falando sobre o livro, vai discutindo. E um livro favorito dele é o livro do Flávio Augusto. Ponto de inflexão. É sensacional esse filme. Então, são 2 livros que ele gosta muito. Aí eu fiquei pensando, viu, Carol? Responsabilidade do Poder da Ação, do Paulo Vieira. Maravilhosos 2 livros. Desculpa te cortar, mas eu fico pensando, agora você me trouxe isso. O Ponto de inflexão dos livros que eu mais gosto. Gosto muito do 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson e tal. Agora eu fiquei na dúvida. O filho dela, que é superdotado e que tá antecipado, ou eu que... Não, ele tem uma inteligência... Então ferrou, então sou eu que tô atrasado, cara. Porque eu acho esse livro... Sempre que alguém me pede recomendação de alguns livros voltado para isso, eu gosto porque eu gosto muito da história do Flávio, né? Então eu acho que ele tem discussões muito interessantes das decisões importantes que ele teve que tomar ao rumo do... E ele fala de uma maneira tão fácil, né? E... Flávio é a minha maior inspiração, Carol, assim, para entrar no empreendedorismo, sempre falo isso, foi minha maior, 2010, por aí, 2011, eu li o primeiro Geração de Valor, li o segundo, o terceiro, e eu comecei a me identificar muito com ele, né, com a forma como ele fazia, depois vieram outros, evidentemente, mas ele com certeza é a minha primeira referência, ele é o Sócrates para a filosofia, sabe aquela história? Para mim, ele é um verdadeiro ponto de flexão. Ele e o Carlos Wizard foram pessoas que... me motivaram muito em vários momentos em que eu falei, putz, será que eu tô fazendo a coisa certa, tal? Eu li o livro do Carlos também, eu vi que a gente tem começos muito semelhantes, histórias muito semelhantes em vários aspectos. Eu sou uma leitora assídua, adoro livros e isso fez uma grande diferença para mim. E teve vários pontos do Flávio também em que eu modelei decisões que ele tomou. Falei, cara, se ele chegou lá tomando essa decisão, talvez essa decisão para mim neste momento faça sentido e deu muito certo por algum momento, né? E
O Flávio, assim, indiscutivelmente, ele é um grande empresário. Ele saiu dessa fase de empreendedor para empresário numa facilidade que, assim, eu não tenho essa facilidade. E eu admiro demais ele por essa facilidade dele. E vou te dizer uma coisa. Deu certo para ele essa questão de pegar dinheiro no banco e tal, e daria certo para algumas pessoas, porque toda generalização é boa, inclusive essa, mas a gente tem que pensar o seguinte, nem todo mundo é Flávio Augusto, Poxa, entende? poxa. Nem todo mundo é Flávio Ele tá Augusto. num patamar muito diferenciado, né, Carol? Inclusive, e o que você falou, essa mudança para ele também foi muito difícil. Porque se você leu, se você lembrar dos livros dele que você leu, ele fala de quantas vezes ele tentou sair da WhatsApp. Qual que é a Tá pronúncia certo, correta? pode ficar, fica à vontade, você pode É falar o que difícil você falar com a quiser. Carol, né, Não, cara? não é não. Gente, as pessoas pensam que eu fico julgando a pronúncia dos outros. Eu só É. eu respondo as perguntas das pronúncias no Instagram, porque as pessoas me pedem. Sim. Quando Eu falo ele, até Instagram, ó, Instagram. Você tá livre pra é. falar Instagram. Pronto, Daqui a pouco. Instagram, Instagram. A gente vai entrar nesse papo já já, viu, gente? Eu só queria trocar. Assim. Então, o Flávio, no livro dele, fala isso, que ele tentou por várias vezes sair da operação e mudou de país para tentar fazer rodar e ele tinha que voltar. Inclusive, quando ele sai, que ele vende a empresa tem dificuldade depois, né? Tanto que ele volta. Então, assim, sair virar o empreendedor para o executivo e depois conseguir olhar o negócio de fora e deixar uma gestão estruturada não é um processo fácil. Não, não é. Não é. Não é. Definir processos claros na empresa a ponto de que as pessoas consigam replicar tudo aquilo que você já fazia e com tudo isso você ir crescendo, eu acho que é um grande desafio para todos os empresários, todos os empreendedores. Eu até brinco, né? Eu falo, gente, como era fácil implantar qualquer coisa na empresa quando era só eu e mais meia dúzia. Meu Deus do Claro. céu, hoje a gente tem 56 colaboradores. Tudo que a gente quer implantar hoje passa por um processo de decisão, de tomar. Eu falo, gente, simplesmente vai lá e faz isso aqui, é rápido. Não, mas aí a gente precisa. Não, não precisa, eu tô burlando. Fala que é top-down a decisão agora. Pronto, pode fazer assim, eu tô pedindo. Pronto, porque eu não aguento esse negócio de tomada de decisão que tem que passar por um por outro. É isso! Só que todas as vezes que eu faço isso, eu gero uma baita de uma confusão. Claro. Porque eu acabo com o processo. Aí, assim, então a gente precisa entender, às vezes, que esta mentalidade que ele alcançou exige também uma maturidade de negócios que às vezes a gente não está preparado. E muitas vezes eu não me via preparada para isso. Eu falava, meu Deus do céu, que missão. Que missão. Porque às vezes eu não me sentia preparada para esse tipo de decisão. Uhum. Entende? De terceirizar, de delegar, de confiar. Vai chegar esse momento. Pois é, e tem horas que Natural. eu falo assim, cara, eu vejo na minha empresa em momentos assim que eu falo, eu nem sei mais, ali eu não consigo nem tocar mais. Tem pessoas em processos de contratação que eu não conheço as pessoas que estão na empresa, que elas vão me conhecer, às vezes, num evento de cultura. Eu falo, meu Deus do céu, não é possível. Agora esse mês vão entrar mais 16 novos colaboradores. Eu falo, nossa, meu Deus, eu nem sei quem são. Ai, Jesus, eu fico desesperada. É quase. E a empresa, tem gente que fica brava que eu falo isso. Eu recebi aqui um cara do Sebrae e ficou bravo que eu disse. Mas, cara, a empresa é quase que um filho, cara. Você passa tantas horas do seu dia ali, você sabe a energia que você gastou para fazer uma empresa bem sucedida, você tem um amor por aquilo. E aí, quando você perde um pouco você não sabe quem tá ali, você não sabe o nível do profissional que está sendo contratado. Por mais que você tenha dado treinamento e tal, você não sabe a fundo. E aí você pode ter uma pessoa que não tem nada a ver com o que você pensa. E assim, isso realmente você vai aprendendo, né? É um desafio também, crescimento, né? Mas a gente, para evitar isso, a gente tem a questão dos eventos de cultura. A cultura é muito forte dentro da empresa. A gente tem muito claro isso da cultura na empresa. Por quê? Conforme eu vou me ausentando, assim, vou me afastando dos processos, de todas as tomadas de decisão e etc., porque tem coisas que agora nem compete mais a mim, eu preciso garantir que aquelas tomadas de decisão sejam baseadas dentro do modelo de cultura que eu implantei lá atrás, daquilo que eu tô pensando. Então, por exemplo, amanhã cedo, a gente tem um evento de cultura. A gente tem um evento grande de cultura, onde a gente faz um super mega evento, onde a gente trabalha o encantamento do cliente interno, que é o nosso colaborador, e tem toda a última sexta-feira do mês, só que essa foi feriado, então vai ser na primeira, um evento de cultura onde a gente faz online, porque a gente tem gente no Brasil inteiro, onde a gente faz online, e a gente vai trabalhar de novo a cultura, todas as pessoas que entraram, as pessoas que são promovidas, tudo isso, e a cultura, os valores, a missão, todo mundo tem que saber. Sim. O que é aceitável nessa empresa, o que não é, o que eu não aceito de jeito nenhum, porque as pessoas têm que tomar decisão não baseadas no que elas acham, no que elas foram educadas, não interessa de onde você veio, o que você foi educado e o que você aprendeu. Me interessa que aqui dentro dessa empresa,
Nós trabalhamos baseados nisso, Uhum. nisso e nisso. Esses são os nossos valores. A gente tem um livro de cultura, manual de cultura. O que você vai decidir tem que estar baseado nisso daqui, porque se não estiver, você está infringindo Muito as bom, cara. regras da Quer dizer, empresa. você criou um processo direcionado para a cultura para que as Cultura. pessoas tenham hoje a gente Senão cada um discute faz o que muito quer. a questão da cultura, né, nas empresas, e eu acho que mais do que nunca isso passa a ser cada dia mais fundamental, mais, Sim, porque é para onde as pessoas estão olhando, o tipo de pessoa, a cultura ela espelha, com certeza, né? Ela ajuda na contratação também. Muita gente fala, eu quero trabalhar naquela empresa porque a cultura deles é assim. Mas muita gente também acaba saindo da empresa porque não se adapta à cultura, né? Então isso realmente é um ponto que eu acho hoje fundamental. Governança e cultura são, digamos assim, expressões novas que a gente tem, sei lá, dos últimos 15, 20 anos, mas que cada dia mais tem um fit com a empresa, né? Se você não tiver isso muito bem definido, você fica para trás, né? pois é, mas o que a gente tem muito hoje é muitas empresas que não tem claro qual é a missão, a visão, os valores. É. Aqui a gente usa manifesto de marca, Não, que é um tudo bem. É, resumo da missão, mas de uma forma mais, mas se as mais. pessoas não tiverem Mas é claro para isso. todos, Claro. todos os colaboradores, qual é? Quais são os valores aqui? A gente trabalha baseado no quê? Poxa, então imagina, encantamento é um valor fundamental na nossa empresa. Aí na hora que eu vou mandar um press kit, a pessoa responsável por isso, ela não sabe disso. Ela vai fazer uma embalagem de qualquer forma, ela vai fazer um pedido de qualquer forma. Não, pelo amor de Claro. Deus. Ou ela vai atender alguém de qualquer forma. Não, se é o encantamento, o que eu vou fazer tem que estar baseado no encantamento. Só que o encantamento para ela pode ser um encantamento diferente do que é o encantamento para mim. Claro. Então isso tem que estar muito definido. A gente tem o passo a passo de tudo. Gente, a gente tem tudo tão definido que não tem como a pessoa errar. E se ela errar, é porque ela tá fazendo É fora porque não do. está prestando Não tá prestando atenção, atenção não no que ela tá está não fazendo. tá, É, tá displicente ao entendeu? conteúdo. Cara, você falou um negócio muito legal. Eu vou te fazer uma pergunta agora porque eu quero cair o seguinte. O que eu acho muito interessante no seu método? Você fala em emocional. É. Ontem eu estava conversando com o Alan de Mello, que é nosso parceiro aqui, foi quem te recebeu. O Alan falou, Marcelo, me ajuda a estruturar um curso voltado para crianças carentes. Eu quero ajudar esses meninos entre 16 e 21 anos a conseguirem o primeiro emprego. Aí eu sentei com ele e desenvolvi. Cara, legal, ele é palestrante, ele tem uma boa oratória. Ele falou, cara, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, 4 pilares. Primeiro, vamos entender fazer um teste vocacional nessa galera. Então, como é que esse menino se entende? O que ele é bom? O que ele se identifica mais? Segundo, como é que você vai estruturar um currículo dele? Então, vamos dar uma ajudada. Depois, terceiro, é, como é que ele vai se comportar numa entrevista de emprego? E o quarto ponto seria onde achar essas vagas. E a ideia é fazer algumas parcerias. E aí a gente estava falando do quê? Da gestão emocional, em que sentido? Muitas vezes eu passei isso na vida, com certeza você também. Em uma entrevista de emprego, você não perde a vaga para o teu concorrente. Você perde para você mesmo, porque você se sentiu pressionado, não conseguiu falar o que devia, falou demais, se comportou de uma forma inadequada, que você sabia que estava fazendo errado, mas você foi consumido Pelo pelas suas sistema. emoções naquele momento. E aí é muito curioso, quando eu vejo a sua camisa, dá pra mostrar legal ali a camisa da Carol, por favor. Falar inglês é muito mais emocional Do do que que cognitivo. cognitivo. Olha que legal, gente. Eu já não tô me sentindo tão burro, cara. Entendeu? Isso já é bacana, né? Isso já me traz o seguinte: a gestão emocional, e aí eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. Demorei muito para aprender o inglês. E uma coisa que eu entendi, eu tinha vergonha, eu tinha medo de falar na frente das pessoas, eu não me sentia à vontade. Então, assim, eu tinha sérias. Como que eu vou te falar? Casinhas dentro da minha cabeça, ali, demônios que me afrontavam ali, que eu estava estudando, estava desenvolvendo, mas sempre achava que eu não estava pronto para falar. Então eu não me desafiava. Era mais ou menos quando eu fui subir no palco como palestrante. Se tinha 50 pessoas numa mesa e eu não estivesse no palco, eu falava numa boa. Se acendeu uma luz e eu ficasse em posição de destaque, pronto, acabou minha vida. Não conseguia. Então, isso é o quê? Totalmente emocional. Então, o que eu entendo muito do processo da Carol, que ela vai explicar agora pra gente, eu não tenho dúvida que esse é um passo muito importante, não só para aprender inglês, né? Mas para o inglês,
com certeza isso é fundamental. Eu queria que você explicasse um pouquinho por Olha que só, é muito mais emocional do que cognitivo. falar inglês, assim como falar em público, né? A gente pode comparar até o medo de falar inglês com o medo de falar em público. É muito mais emocional do que cognitivo. As pessoas, elas não têm medo de falar em público, medo de falar inglês. Não é exatamente medo que a gente tem de falar inglês. A gente tem medo do que acontece depois. É a rejeição. É o medo do que o outro vai pensar, é o medo da forma como o outro vai me julgar. Porque Exato. quando eu vou falar inglês, eu vou falar em público, eu estou colocando em risco todo o meu capital social construído no decorrer de uma vida. E nós somos seres que somos baseados e construídos, né, com base nas nossas crenças de capacidade, de merecimento, de identidade. Quem eu sou, né, o que eu sou capaz de fazer, o que eu mereço, onde eu vou chegar, todas essas coisas, elas formam quem é a Carol, quem é o Arthur, Exato. quem é, né, quem é cada um aqui. Só autoanálise e julgamento ali, né? Exatamente. Pessoal. Só que como que isso nasce? Desde que a gente é criança, desde que a gente é pequenininho. Então, nossos primeiros líderes, nossos primeiros ídolos, né, nossos pais, nossos tutores, nossos professores, essas pessoas, tudo que elas falavam pra gente, na forma como elas falavam, foram instalando como se fossem drivers dentro das nossas, sabe, da nossa mente sobre quem a gente é. Então, vou te dar um exemplo. Nossa, Carol, pelo amor de Deus, não dá. Não dá pra você fazer as lições de casa desse jeito. Olha que garrancho, olha que coisa horrível. Que absurdo. Olha aqui teu irmão tá ótimo, você não faz nada direito, pelo amor de Deus, você não presta pra Comparação, nada. julgamento. Faz igual teu irmão, faz igual teu primo, faz igual não sei quem. Sempre me comparando. Então eu já entendi que se comparar é uma coisa legal. E não é. A única pessoa que eu tenho Não que é. comparar sou eu comigo Com mesmo. certeza. Então eu já entendi desde criança que se comparar é uma coisa boa. E não é, porque as pessoas me comparavam. As pessoas que eu mais tinha como referência me comparavam. Então o que eu entendi? Que comparar é uma coisa legal. Primeira merda. Primeira Sem cagada. dúvida, sem dúvida. Depois eu total. entendi que eu não sou tão boa quanto o outro. Outra crença com outro driver ruim que a gente já, né? Que a gente já Mas instalou aqui na. horrível isso, né? E aí, a gente vai crescendo com isso. Só que aí a gente vai crescendo com isso, vai convivendo com isso, a gente vai vendo que na escola, porque eu já aprendi a me comparar, tem, porque nós somos seres sociais. Uma amiguinha que é mais bonitinha, uma amiguinha que é mais isso, outra amiguinha que é mais não sei o quê. E ainda mais, nós adultos da geração adulta de hoje, que vem de uma geração que os padrões de beleza não eram tão inclusivos como são hoje, Sem dúvida. tá? O modelo que a gente Sem tinha dúvida. era Gisele Bündchen, que é maravilhosa. Exato. Mas ou era você era Gisele Bündchen ou você era zoada. Você não era nada. Sabe que eu achei muito curioso isso que você disse, aproveitando que você está tomando água? Vou dizer uma coisa para você, gente. O mundo não é justo. E não é justo porque as habilidades, quando Deus faz a gente, elas não são divididas de forma igual. Então, o que eu quero dizer isso para você? Então, assim, teu amiguinho, teu irmão, ele vai ter algumas habilidades muito superiores à sua. Você já pensou se você parar para se comparar com o Ronaldinho Gaúcho jogando bola e você se frustrar porque você não tem a mesma qualidade? Mas é a característica natural dele. Ele usou muito para se desenvolver, mas aí você tem o cognitivo, a controle espacial ali de desenvolvimento físico, você tem várias coisas. Então, se você olhar para o lado, Jordan Peterson fala muito isso, né? Se você olhar para o lado e se comparar com os outros, você sai perdendo. Se você se comparar com o seu dia anterior e ver que hoje você está um pouco melhor, um passo à frente, o que acontece? Você se desenvolve muito melhor, mais rápido e ganha autoconfiança. Então, assim, muito do que a Carol disse aqui, eu acredito 100%, Carol. Não, e a gente trabalha muito isso com os alunos, porque quando eles vêm para a sala de aula, eles vêm com aquela mentalidade de que eles não são capazes. E muitas das crenças que eles têm em relação a falar inglês é que eles associam o inglês a coisas que não são positivas. E para alcançar essas coisas, por exemplo, uma promoção, ele vai ter que falar inglês. Só que a promoção, ela está associada a uma caixinha no cérebro dele que é assim, ó, trabalhar mais. Só que ele não pode chegar na casa dele e falar, se eu falar inglês, vou ser promovido. Se eu for promovido, eu vou ter que trabalhar mais. Só que eu vou ganhar mais. Como eu vou chegar pra minha esposa e falar, eu não quero ser promovido? Ela vai me arrancar a cabeça. Exato. Então eu tenho que arrumar um culpado. Quem é o culpado? O falar inglês. Exato. As pessoas, elas não expandem a consciência para entender que o falar inglês pode Claro. trazer um trabalho ainda melhor, ganhando 1000 vezes mais, porém trabalhando muito menos. As pessoas não expandiram a consciência delas para isso. Elas têm medo da rejeição. E a rejeição impede você drasticamente de alcançar o sucesso, porque não existe alcançar sucesso sem rejeição. Então a gente faz uma análise de tudo isso. A gente trabalha muitos conteúdos de inteligência emocional para que exista um alinhamento disso. Como que a gente muda uma crença? A gente treina até se tornar, porque você só vai mudar uma crença tendo uma outra crença Sem dúvida. positiva em cima daquela crença horrível que você tinha antes. E aí você vai tendo
como se fossem afirmações mesmo, positivas, sobre algo que você achava negativo em relação a você. Então, eu sou muito bom. Eu tô vendo que eu tô bom. E aí, quando você vai vendo que você realmente tá melhorando, porque você começou a olhar as coisas por um outro ponto de vista, você vai empilhando aquelas crenças novas positivas em relação àquela crença ruim, e aquela crença ruim, ela uma hora vai que desaparece. E toda habilidade é treinável. O inglês é extremamente simples. Todo mundo pode aprender inglês. Falar inglês é ridículo. Só que aí a gente vai treinando essas habilidades através de exercícios de visualização, Gente, o cérebro ele não sabe a diferença do real e da fantasia. E do que sonha que você perdeu um filho, você acorda desesperado. Seu cérebro vivenciou aquilo. Até fisiologicamente você acorda com o coração disparado e tal. Por quê? O cérebro viveu aquilo. Você viveu aquele desespero, aquele luto, você fica o dia inteiro chateado. Pro cérebro foi real. Então, por que a gente não usa essa estratégia para eu tô falando inglês? Então, se visualiza falando inglês positivamente, maravilhoso, todo mundo te aplaudindo. A gente usa até exercícios assim. Cara, tem resultados impressionantes. Muda a vida, Muda a vida, com Agora certeza. você vai ficar sentado numa sala de aula, fazendo aula de exercício, de gramática, e depois você quer ir pro campo de batalha sem nenhum preparo. É a mesma coisa que jogar no time de segunda divisão e jogar no melhor time do mundo. Jogar no Real Madrid não dava, jogar Champions League é outra coisa. O treinamento é outro. Eu trabalhei no futebol há 14 anos, eu sei muito bem disso. Carol, eu vou te fazer um relato, e como a gente já está se caminhando para o final, eu preciso entrar naquele momento, que é você falando sobre o que você dá aula, que é o inglês, as expressões, ali as palavras, a pronúncia, que eu acho muito legal. Mas eu vou te fazer um relato antes, que pode ser útil até para outras visões. Quando eu era jovem, revolucionário, aquela história, né? Que eu acho que a gente sempre evolui depois, né? Vai chegando o tempo. Então, assim, eu falava, eu odeio o americano. Se o sistema fala que eu tenho que falar inglês, eu não vou falar porque eu não gosto do americano. Olha a crença dele, Era gente, isso com 20 anos de idade, eu não queria estudar, minha mãe queria que eu ia para... Eu falei, mas eu odeio americano, eu não gosto daquela história, né? Aquela história do americanizado ali, se eu via ali, geração Coca-Cola, aquela coisa, né? O sonho americano. Hoje eu sou completamente diferente. A gente evolui na vida, né? A gente sabe. Né? Glória a Deus. Com certeza. Glória a Deus. Imagina ele me falando isso agora. Se ele me fala isso no começo, eu levanto e falo, então desculpa, porque mentira. Não sou Carol, mas é isso. Carol, eu tinha esse tipo de crença. Outra crença, eu falei, então eu vou brigar com o sistema, eu não vou falar outra coisa. Por que eu preciso falar inglês se onde eu trabalho eu não falo inglês? Eu não tenho necessidade. Aí eu vou falar para vocês hoje como empresário. Quando você vai contratar alguém, a primeira coisa que você vê no cara é se o cara gosta de estudar. Várias características. E se o cara, além de gostar de estudar, se o cara tem facilidade em aprender. Quando você olha um cara que você pergunta para ele, pô, você toca algum instrumento? Você fala, ainda que a tua empresa, você não tem necessidade efetivamente de falar inglês, mas você quer os melhores do seu lado. Então você sabe que esse cara vai ter que aprender algumas características. E você olha para o cara e fala, pô, o cara toca um instrumento super bem. O cara fala inglês, ainda que não seja fundamental para aquela vaga. O cara fala espanhol, fala francês, você fala, pô, esse cara, quando ele pega algo para fazer, ele vai a fundo. Então ele aprende uma língua, ele aprende uma habilidade e ele vai aprender no trabalho e desenvolver. Então, essa é uma das visões que eu tenho hoje. E é óbvio que a minha visão revolucionária, imbecil de quando eu tinha 17, 18 anos, é uma coisa da pessoa pouco... Você nasce careca, você nasce banguela, então você vai naturalmente evoluindo na vida, né, Carol? Então a Carol já olhou para mim com cara de sorriso, que eu já entendi. Eu não quero falar de política. Eu não quero falar de política aqui, mas acho que vocês já entenderam como foi a evolução das coisas. Então, assim, de uma forma bem clara, assim, eu acho que isso serve para algumas pessoas. Ela falou em crença limitante. Essas eram as minhas. Eu ia para a aula de inglês sem vontade real de aprender, porque eu não via significado em aprender. Coisa que depois, no mundo real, depois dos 28, 30, quando eu comecei a entender que aquilo estava me deixando para trás, aí você cai no mundo real. Você sai do mundo da fantasia, do revolucionário, para entender o que é a vida, como ela é, né, Carol? Então, a gente aprende. Cá, falta pouco tempo. Sim, pouquíssimo. Eu tenho uma reunião daqui a pouquinho, tem que ir. Importante. Então, assim... Vamos lá. Carol, ontem eu vi, agora chegou o momento do quiz com a Carol, das principais palavras aí que a Carol ensina a pronúncia correta. Carol, ontem eu estava olhando você falar o famoso voucher aqui, Brasil. Voucher. Não, você sabe que essas palavras, só um adendo, rapidinho. Muitas dessas palavras são palavras de origem francesa, italiano, principalmente marcas, né? Como é que eu falo, sei lá... o Yves Saint Laurent, por exemplo. Várias marcas assim. E aí as pessoas falam, como é que eu falo isso? Gente, aí eu vou e dou a pronúncia que as pessoas falam em inglês, no inglês americano, principalmente foi que é de onde eu morei. Aí as pessoas começam a comentar assim embaixo pra mim.
Nossa, mas é uma marca querendo me dar a origem da marca. Gente, eu sei de onde é a marca, não precisa me informar. Eu sei, eu tenho o Google também, tá? ChatGPT, a gente tem todo, não é uma exclusividade sua. Porém, eu quero só deixar claro esse ponto. A gente pode falar aqui no Brasil da maneira como a gente quiser. Voucher é voucher. A pessoa que me perguntou isso é porque às vezes provavelmente mora fora e aí tava com uma dificuldade para pronunciar isso. Acontece. Então a gente tem que só entender que numa página onde se ensina inglês, eu vou, se as pessoas me perguntarem, ensinar o nome daquelas coisas como as pessoas falam em inglês. Você peixe fora da água chato pra caramba, você entende? Nossa, meu. Só que sabe por que eu deixo as pessoas ficarem se matando lá? Porque eu quero ver quantos tontos elas conseguem convencer. Você fala, você não vai falar? Não, fala, não, eu tô vendo quantos tolos esse tolo convence. Não, é porque não é possível, você tem que ver. Tem um vídeo meu lá falando sobre... Oh, meu Deus do céu. Você não falou do voucher, hein? Vou falar, não, voucher é por causa do CH. Gente, o CH em inglês, ele tem som de tchá, tá? Tchá. Como que a gente fala cadeira em inglês? Chair. 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 Você não vai falar share. E share é de compartilhar, Sim, que é com SH, claro. certo? O CH tem som de tchá. Então era óbvio que não vai ser voucher em inglês quando você estiver lá. Vai ter som do quê? De tchá, gente. Por isso, a gente tem esse vídeo aí, pode dar pra trocar pra eles? É pra colocar na edição? Na edição dá. Dá pra colocar? E vocês colocam, né? Por isso que na edição a gente vai falar chur. Chur, por causa do CH. Entende? É isso, gente, mas é simples. Só que se eu tô aqui, você nem vai. Fica até feio se eu oferecer pra alguém um voucher e falar de outra forma. Não vai ficar legal. Sim, claro. Não vai ficar legal. Foi isso só que eu quis esclarecer ali pras pessoas. Só que tem um vídeo que eu tô falando de uma marca da Sephora. Aqui é Sephora, gente. Mas é Sephora, é não sei o quê. Gente, dane-se como é. Eu tô falando que em inglês a pronúncia é aquela do vídeo. Se você, por favor, o vídeo viraliza e as pessoas se matam nos comentários. Juro. Isso é muito... Cara da Carol. Para, eu fico indignada. Eu fico indignada. Cara, vamos lá. Então, mais 2 palavras que o brasileiro comete muito erro ao falar e que dá muita polêmica. Vamos lá, Carol. Olha, deixa eu pensar aqui. 2 que dá muita polêmica. A galera insiste em falar errado. Money. Porra, money. Money, Chorar. do Mamonas Assassinas. Money. Que é good, nós não have. Aliás, o meu grande professor de inglês. É. Aí, tá vendo? Vocês estão vendo as crenças que eles... Olha a fonte. Não, brincadeira, eu sou super fã de Mamonas. Inclusive, quando eles morreram, a Brasília ficou lá na minha garagem. Que? É, ficou na minha garagem. Até eles encontrarem. A Brasília Amarela ficou na minha garagem. Tá brincando. Porque eles... a minha mãe tinha uma amizade muito grande Parem as com a máquinas, gente. produtora. E aí, até eles iam fazer um processo lá com as coisas. Eu lembro, eu era muito fã, tinha uns 9, 10 anos, e eu lembro que eu ficava na garagem sentada, assim, ó, olhando a Brasília Amarela, por hora, assim, ela ficou lá na garagem do meu prédio, por dias. Cara, foi um luto mundial, Nunca vi isso. assim, no brasileiro, Pô, na geração. gente, eu posso Foi falar? bizarro. Até hoje eu não entendo o que aconteceu, porque eu era fã naquela época. Mas se fosse hoje, eles estavam presos. É. A chatice que é o mundo hoje em dia. Não, imagina eles falando. Então, Roda, vira, só pastaram a mão na bunda e ainda não come ninguém. Gente, desculpa. Hoje isso era pior do que qualquer O coisa. alemão Não, do gente, carro conversível. eu nem sei o que eles estariam presos. Acho que Deus sabe o que faz, sabe o que dá, sabe o que tira, Com sabe quem certeza. leva e sabe quem deixa. Com Então, né, então, assim, anyway. Mas o que Duas perguntas, duas palavras. Duas palavras. Money, né? Money, que eu até falar que o correto é money. A letra E e Y tem som de I, né? Info money. Pergunta pra Alexa, ela fala certinho. Info money. Então, o certo seria money. Mas as pessoas falam money. Money. Sim. É muito comum a gente ouvir money. Então, quando eu vou ensinar, como que fala? E todo mundo fala money. Eu falo, putz, grila, estão tudo pobre, fico zoando. Né? É brincadeira, lógico, para descontrair, porque o aprendizado acontece melhor num clima de descontração e conforto. É um pressuposto básico da programação neurolinguística. Mas o correto é money, porque... E o macaco também, que não é monkey. Ah, não acredito. Não é monkey, é monkey. Monkey. Tem tipo várias monkey. outras palavras assim que as pessoas vão acabando, né? Polícia, né? Você não vai falar, né? Policy. Essas palavras, a acentuação, né? O stress, como fala? Sílaba tônica. A gente não, às vezes em inglês dá uma confundida, police, né? Não é policy. Então essas palavras às vezes dá uma confundida. Tinha até uma banda muito famosa, né? The Police. Police. que Muito boa. A música do Who Are You? É deles, né? É deles. Do Muito CSI. bom. Muito legal, muito Eu lembrei agora, me deu um insight. São essas palavras assim, mas, gente,
Posso falar uma coisa honestamente? Até em português tem palavras que a gente pronuncia errado. Sim, claro. Isso não pode ser Português impeditivo, né? não pode ser um impeditivo. Você quer falar Instagram? Eu falo Instagram. Ah, mas você não fala Instagram. Não. Por quê? Porque eu tô no Brasil. E eu sou uma defensora de você falar aqui no Brasil do jeito que você Porque senão quiser. você passa a ser meio chato, ridicularizado ali também, Eu né? tenho essa sensação. A menos que você seja um estrangeiro. Aí Claro. você aí é até né, um carinho, assim, a pessoa fala assim, a gente acolher e tal. Mas se você não é, não fica nessa de Instagram, porque eu falo inglês. Ah, por favor, você não precisa disso. É isso. Instagram, Twitter. Não, agora não é nem mais Twitter, agora é X. É, não precisa disso, né? Que, no termo business, nos Faria Limers, tem muito isso, não tem? Tem, gente, tem. Não sou Aliás, tem uns contra, vídeos maravilhosos dos Faria Limers. Eu Nossa. fico o tempo inteiro mandando pra galera, meus amigos aqui. Eu falo, cara, vocês são muito chatos. Aí quando eu recebo essas coisas ali, eu tinha um escritório lá, cara, nem vou entrar. Mas, cara, eu não gostava da região, eles sabem aqui. Eu falei, pô, essa galera é muito chata. É, tem jargão deles E já. aí eu convivo com eles, assim, por alguns business. Cara, eu tiro um sarro deles, assim, eu cometo bullying, confesso pra vocês. É engraçado. Com né? muita força. Carol, é você isso. tem horário, eu preciso te liberar. Ah. Mas eu sei que você tá atrasada já. Carol, primeiro, gostaria muito de te agradecer. Dizer que a casa é sua. Você Muito vai obrigada. voltar muito Vou, aqui para vamos. muitos debates. É Já pode muito- marcar aí, Cara, semana que vem, tô brincando. Pode Cara, marcar tem o muita coisa bacana pra gente falar. Cara, você contou sua história empreendedora, inspiração. Cara, você dando aula, realmente eu admiro teu começo de vida, tua perseverança. Então, assim, realmente, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu tenho certeza, quem assistiu esse podcast aprendeu muito. Você é uma inspiração, você que é empresário, você que tá pensando em montar seu negócio, você que tá dando um up no seu negócio. Olha que história muito legal da Carol. Cara, antes de você se despedir, eu gostaria que você deixasse. Cara, faz seu jabá, deixa Uma sua. última pergunta que eu fiquei segurando o podcast inteiro. Tá, ó, o Pode, filósofo claro. quer falar Pode, pra Carol. Então vamos lá, filósofo. Assim, como explicar? Nossa, fiquei até com o inglês dele... Vou até pegar meu chat GPT aqui, que essa daí é de filosofia? O Brincadeira. filósofo. Ó, Davi Nunes, o filósofo. Vai lá. Brincadeira. inglês, manda. ele é falado em muitos países. Sim, então, sim. É falado na Grã-Bretanha, na Inglaterra e tudo mais. E, né, tem os accents, Os sotaques. Isso. Então, assim, o britânico, né, ele fala mais fechadão, tipo, water, a bottle, esse tipo de coisa. Nossa. O- Olha que pronúncia boa. Você vê. O australiano já parece mais do interiorzão e tudo mais. Brasileiro, quando fala inglês, tem algum Sotaque? sotaque? Pô, pra caramba. Total. Tem. Porque o que eu identifico, né, não sei se é uma opinião minha, mas, por exemplo, a gente puxa muito i. Internet, Facebook. hambúrguer. Tem esse sotaque, tem o sotaque da letra M no final das palavras, que a gente, o som do M e do N no final das palavras, a gente não tem o N no final das palavras, né? Então, todas as palavras que terminam com som, tipo batom, né? Batom, ó, batom. A gente fala tom, ó, é diferente. Em inglês, se essa palavra fosse em inglês, seria batom. Com M boca fechada. Só que, isso eu aprendi morando fora, eu não sabia. Quando eu fui morar fora, eu era intérprete. Eu fui trabalhar como intérprete no instituto que treina cão-guia para deficiente visual. E aí, eu conversando com a americana que morava comigo, morava com uma americana, eu falei assim, fala pra mim, o que a gente tem aqui mais de sotaques brasileiros que você percebe e tal, e o meu principalmente, né? Eu quero melhorar isso aqui e tal, embora eu acho o sotaque uma coisa até legal. Ela falou assim, olha, o final das palavras é muito engraçado, vocês sempre colocam o i, não é um caso que eu percebo em você, mas os brasileiros que vêm treinar aqui, eu percebo muito. Mas sabe uma coisa que às vezes eu observo quando você fala? Eu falei, o quê? O M no final das palavras. Eu falei, o quê? Ela? Nunca você fecha tanto a boca. Eu fecho a boca, mas eu nem sabia. Eu não sabia isso, eu já era intérprete. Eu não tinha observado. Olha que coisa, porque a gente não sabe tudo. Então, por exemplo, o Tom e Jerry do desenho. É Tom and Jerry. Tom, fecha a boca. Só que aqui a gente vai falar Tom e Jerry. Tom e Jerry. Então, quando você vai ver uma palavra com M, você vai falar Tom e Jerry. Tom e Jerry. E você vai falar, mas aí você vai falar Tom. Entendeu? O certo é Tom, fecha a boca. O M, você vai fechar a boca. Isso é um sotaque típico do brasileiro. E a forma como a gente coloca a sílaba tônica nas palavras também é um pouco diferente do que a gente faz isso no inglês. Aí já é um nível um pouco mais avançado. Porém, esse som de MN é bem forte. Sensacional. Olha, nosso filósofo deixar aprontou mais uma vez. Mas isso é uma coisa que eu tenho um curso de pronúncia e que eu falo muito isso para os alunos. Tá aí o corte, hein? Eu aprendi isso daí. Nossa, é um curso eu falei que o homem é bom. Arrasou. Filósofo, meu amigo, por favor, vamos encerrar com a imagem da Carol, né? Por favor. As pessoas Carol, sabem que sou eu. por favor.
Carol, Ótimo. por favor, deixa as suas mídias sociais, por favor, como é que acha? Se você tiver curso iniciando, por gentileza. A gente tem uma turma agora, começando para quem tá do zero, no dia 13 de maio, do basic, do zero, assim, do básico mesmo, em 2 meses, você vai fazer o básico intensivo. E tem curso para todos os níveis, tem curso individual. Gente, pode entrar em contato lá com a gente. Inclusive, assim, Que é? Contato? @Teachers Famosos, tá? Teachers Famosos em qualquer rede social. E aí, o que você pode fazer? Entrar em contato com a gente lá, manda uma mensagem, uma DM que a gente responde, a equipe vai entrar em contato com você, você vai falar com a Bia, com a Letícia, com as meninas lá, tem uma porrada de gente lá para te atender. Pô, são demais, elas vão tirar todas as suas dúvidas, vão te ajudar, tem curso para todos os bolsos, tem curso, ó, dá pra fazer, hein? Quero fazer só com você, comigo não tem aula, comigo sem ser o intensivo em grupo, mas tem um processo de mentoria para quem tem extrema dificuldade, precisa destravar na questão da inteligência emocional. Mas toda a São 3 metodologia meses. foi você que criou. Tudo, Então... gente, os sim. treinamentos do professor é tudo comigo. Aí, assim, a equipe é treinada por mim. Por mim. Então, você vai encontrar, através da equipe, o que você teria se fosse comigo. Exceto a mentoria. Teacher dos Famosos. Teacher dos Famosos. E você que viu do Tudo Acaba em Business, terá... Você vai oferecer alguma coisa, não sei. Poxa, a vida nem tava sabendo. É óbvio que não, é sempre assim. Se combinar, não tem graça. Tá, deixa eu pensar aqui, tá? A gente pode dar 5% off pra Fechou. todo mundo Aí, que ó. falar que assistiu aqui. Pronto, 5% off. 5% off. A gente 5% vai criar um off. voucher para você, vai deixar ali na Isso. descrição. Carol, Ok? muito obrigada. Eu que Você agradeço. tem uma reunião. Muito obrigado, né? Pelo amor de Deus. Você tem uma reunião Tenho, tô mandando muito aqui pra eles agora. importante. Tá falando, o pessoal deve estar bravo com você. Agradeço muito, viu, cara? Muito obrigada. De verdade. Viu? Valeu. Obrigada. Um beijo. Pessoal, mais uma vez, terminamos por aqui o Tudo Acaba em Business e você já sabe. Fale mal, fale bem, mas fale de mim. Então, @Marcelo Santoro Oficial. Tem também o @ do Tudo Acaba em Business e o Otimis Studios, @Otimis Studios, que é a nossa casa, onde a gente grava o nosso podcast. Já foi validado pela nossa querida Carol. Gente, um abraço, até a próxima semana. Fui! Aquele beijo. Tô com fome, vou almoçar.